Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Com a graça de Deus, correndo da melhor maneira possível? Pois é, agora vamos entrar na lição número 11, que o título é muito sugestivo, e fala o conflito iminente. Será que é um conflito como está acontecendo na Ucrânia contra a Rússia? Será que é um conflito como Israel e os terroristas de Hamas, contra o Líbano também? Esse conflito é um conflito espiritual, e a palavra-chave desse conflito é adoração. Não podemos esquecer, se nós formos Ezequiel, no capítulo 28, mas vamos passar antes Isaías, capítulo 14, que fala assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que Satanás fez. Ele, um ser criado, queria ser um criador e a glória do Criador. Nunca isso pode acontecer, por isso que ele tem uma raiva incrível de um mandamento que nós vamos ver hoje também. E nós vamos ver aqui no capítulo 28, verso 13 em diante, fala assim de Ezequiel. Estava no jardim do Éden de Deus, cobrias de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para te contemplem. Então, o que aconteceu com Lúcifer? Ele quis a glória do Criador. Isso nunca pode acontecer. Isso não tem condições. E por isso houve essa guerra no céu e foi transferido para a terra, onde nós estamos atualmente enfrentando toda essa guerra e toda essa batalha que o inimigo faz contra os verdadeiros filhos de Deus. O verso hora dessa semana fala assim: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Então é na Bíblia que eu conheço o que é verdade, não é? Lá em João capítulo 8, 32, Cristo fala: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do erro, da escravidão dos vícios, da escravidão dos erros espirituais. Vou me livrar dos erros dos falsos profetas, dos falsos cristos, que está lá em Mateus capítulo 24. Então nós estamos vendo que essa batalha que ocorre, né, nesse mundo de pecado, se nós formos em Apocalipse capítulo 14, vamos lá em Apocalipse capítulo 14, um livro cheio de símbolos, né, mas que é uma revelação. No capítulo 1 fala e afirma isso. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. E no capítulo 14, verso 6 e 7, fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Quem é esse evangelho eterno? A Bíblia, a verdade pura de Deus, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, a tribo, língua e povo. Então todos vão conhecer a verdade, não é? E a Bíblia nunca vai ser abolida. Nunca ninguém vai conseguir exterminar a Bíblia, porque ela é eterna. 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus queridos, quem é o nosso Criador? Deus. Olha que coincidência. Há um mandamento que fala sobre isso. É o único mandamento
que eu vou mostrar a vocês que é interessantíssimo. No capítulo 20, verso 8, fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se está mandando eu lembrar, porque ele já existiu e existe, não é? Então ele existiu aonde? Ele começou onde? No Jardim do Éden, na eternidade. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Aí fala assim: lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora repara o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, mas o 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então o dia do Senhor é o sábado. Então, se você for lá em Gênesis capítulo 1, vai falar: o primeiro dia fez isso, o segundo dia fez aquilo, o terceiro dia fez aquilo outro, o quarto dia fez, o quinto dia Deus criou, o sexto dia Deus criou o homem e achou muito bom, e no 7º dia, Sabat. É o único dia da semana que Deus põe o nome. Sabat, repouso. Mas é o único mandamento que afirma que Deus é o nosso Criador. Por isso que o diabo fica irado. Por isso que o diabo quer cortar esse mandamento. Porque afirma aqui que quem é o nosso Criador não é o diabo. Nós não viemos de evolução nenhuma. Nós não viemos de nenhuma explosão. Nós não viemos de nenhum animal. Nós fomos criados por Deus. Então, esse mandamento é a grande controvérsia nesse conflito que o inimigo trava contra os filhos de Deus. Se nós formos ver novamente as características dos filhos de Deus, meus queridos, vamos novamente a Apocalipse, ele vai nos explicar isso. Apocalipse capítulo 12, né, no verso 17, fala assim: então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de quem? De Jesus. Também no capítulo 14, verso 12, fala assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É característica dos filhos de Deus, aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Se nós voltarmos lá nos 10 mandamentos, no capítulo 20, verso 6, olha que coisa interessante aqui que Deus fala, olha. Mas faço misericórdias até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Está vendo a característica dos filhos de Deus? Então, aqueles que falam que os 10 mandamentos foram abolidos, isso é uma mentira satânica. Eu já expliquei aqui num dos vídeos da Escola Sabatina que isso não existe. A lei de Deus é eterna. Então, nesse conflito, meus queridos, o inimigo quer eliminar aquele povo que ama e guarda os mandamentos de Deus. Principalmente o mandamento que vai ser a chave de toda essa guerra, que é o sábado. Porque o sábado é o único dia, o sábado é o único mandamento que revela que Deus é o nosso Criador. Se nós formos Isaías 58, 13, eu já vou antecipar aqui para que vocês possam compreender, né? Isaías 58, 13, fala assim: olha bem, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Olha, Isaías afirmando novamente com os 10 mandamentos que o santo dia do Senhor é o sábado, né? E se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as palavras vãs. Está aí é o sábado, né? Então, essa grande controvérsia que o inimigo está fazendo, essa crise vindoura que está acontecendo, né, é a diferença entre o sinal de Deus, que é Ezequiel, capítulo 20, verso 20, né? Ezequiel, capítulo 20, ele fala isso 2 vezes, no verso 12 também fala, mas hoje vamos pegar 20 e 20, de Ezequiel. Santificar os meus sábados, olha bem como Deus fala aqui, os meus sábados,
não são os meus domingos. E servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sinal de Deus é qual? O sábado. É o único mandamento que eu volto a repetir, que ele afirma que é o nosso Criador. Não é verdade? Então, a profecia marca também uma coisa muito interessante. Um elemento estranho em Apocalipse 13. Vamos lá em Apocalipse 13. E nós vamos ver um elemento aqui muito estranho. Né? É um bicho, é uma besta. Né? E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então essa besta sobe do quê? Do mar. Mar, água, quer dizer o quê? Se a gente for em Apocalipse, capítulo 17, né? No verso que eu vou falar com vocês aqui, ó. Vamos procurar aqui direitinho, porque está aqui, né? E vi, estava atônito, vi a mulher embriagada e tal. Aqui, capítulo 17, verso 15. Fala assim, então o anjo me diz, as águas que viste, onde se assenta prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. Então essa besta nasce e cresce com as multidões, com os povos, né? Agora é interessante aqui que quem dá poder a essa besta? Besta quer dizer um reino, né? Um governo, né? Então nós vamos ver aqui, no verso 2, fala, a besta que vi, que era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quem é esse dragão? Não foi Deus que deu autoridade a eles. Não foi Deus que deu autoridade a esse governo. O dragão, no capítulo 12, no verso 7, fala assim, e houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com eles. Então, quem é um dragão? O diabo e Satanás. É o diabo que dá força, infelizmente, a essa besta, esse reino. Né? Então, nós temos que descobrir quem são eles. Entende que a situação é muito interessante nós compreendermos o seguinte, ao longo da história cristã, a perseguição sempre foi comum. Né? Em João, eu gostaria que vocês abrissem João capítulo 16, olha que coisa interessante. Vai chegar um momento que as pessoas que não tiverem por dentro, que as pessoas não cavarem fundo na palavra de Deus, não entregarem seu coração a Deus, vai acontecer isso em João 16, 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas de fato. Vem a hora em que qualquer que vos matar pensará que está oferecendo culto a Deus. Então perseguição sempre houve. Desde quem? De Caim e Abel. Né? Caim matou Abel por quê? Porque Abel fazia as coisas certas. E se você for reparar no capítulo 4 de Gênesis, os dois foram adorar a Deus. Só que Caim a maneira dele, Abel a maneira de Deus. Deus pediu um cordeiro, Abel deu. Caim deu o quê? O melhor dos frutos. Né? Ele tinha um altar junto com Abel. Compareceu, tudo igual, mas a oferta era diferente. Deus não aceitou. E Caim ficou chateado e ficou com seu semblante caído. Deus aparece na sua misericórdia a Caim, o avisando para ele não fazer uma coisa pior do que ele já tinha feito, e acaba assassinando Abel, que amava a Deus e guardava seus mandamentos. Então, a religião do diabo são duas verdades e uma mentira. É quase parecido, mas não é. Entendeu? Então, esse reino aqui, né, é também quase parecido com a palavra de Deus, mas não é de forma nenhuma. Né? Porque quem dá o poder a esse reino, sabe quem é? É Satanás. Então vamos voltar novamente a Apocalipse 13 para a gente compreender uma coisa muito interessante. Aí vamos continuar no verso 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, a sua chaga mortal foi curada,
Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu autoridade para continuar 42 meses, 1260 dias, que na profecia cada dia compara-se a um ano. Então são 1260 anos. Agora 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos seus habitantes no céu. Meus queridos, se a gente for em Timóteo, né, e é importante nós vimos aqui em Timóteo, para a gente entender, né, uma situação muito, muito, muito interessante que vocês vão ver como é importante. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, entre Deus e os homens, só Jesus intercede. Não tem Pedro, não tem João, não tem Maria. É Jesus, que é o personagem principal. E por isso que esse governo, que também é político, mas também é religioso, não dá ênfase a Jesus Cristo, mas dá ênfase ao quê? Aos santos, a Maria. E é interessante que em Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, vamos lá, o mandamento não salva, mas nos mostra se nós estamos no caminho certo ou errado. O mandamento também nos mostra o quê? Nos aponta o erro. Ele não consegue nos limpar, mas o sangue de Cristo sim. Amém. Então vamos ver aqui em Êxodo capítulo 20, no segundo mandamento, fala assim: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima na terra, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás a elas, nem a servirá, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Meus queridos, aqui que o mandamento está falando é o quê? Que eu não posso fazer e nem adorar imagem de escultura. Qual é a religião que adora ídolos? Qual é a religião que anda em procissão através de estátuas, de ídolos, do santo disso, do santo daquilo? É interessante que lá em Romanos fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, como é que eu vou adorar, né, um santo se ele foi um pecador como eu? Não é verdade? É isso que nós temos que compreender, que Deus, quando fala, ele prova que não devemos adorar os ídolos, e sim a Deus. Não é verdade? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, e nós vamos ver aqui em Romanos, para a gente poder completar, Romanos capítulo 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu querido, Pedro, João, Maria, todos eles realizaram as suas missões, mas todos foram pecadores. Todos foram homens e mulheres que foram instrumento na mão de Deus, mas não para ser adorados. Olha, há uma parte aqui em Atos, capítulo 10, verso 25, né, e 26, que é interessante, fala assim: entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando os seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E muitas pessoas falam que o primeiro papa foi Pedro. Isso é mentira. Não devemos ajoelhar para homem nenhum. Está aqui, é a Bíblia que fala. É importante nós compreendermos isso. O papado exerceu a sua grande influência desde 538 depois de Cristo até 798. A supremacia papal terminou em 1798. Isso é história, confere lá, né? As perseguições, as mortes nas fogueiras, né? As cruzadas terríveis, terríveis. E nós vemos isso, tudo isso é história, meus queridos irmãos. E nós temos que ver uma coisa muito interessante, que aqui fala acerca da besta,
É-nos dito, o dragão lhe deu poder, como nós lemos em Apocalipse capítulo 3, 12. Essa profecia cumpriu-se de forma exata centenas de anos depois, quando o imperador Constantino deslocou a sua capital de Roma para que veio a chamar-se Constantinopla, na Turquia atual. Isso deixou um vazio do poder antigo, do poder no antigo trono de Césares, a cidade imperial de Roma. Assim, Roma, pagão, deu a besta o seu trono à sua capital. Já pensaram nisso? Agora, também existe uma outra besta, e nós temos que ver, mas antes disso eu gostaria que vocês vissem duas coisas interessantes. Em João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 33. Jesus afirmando, eu e o Pai somos um. De novo os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedendo do meu Pai, por que deles me apedrejais? Respondeu os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus é Deus, mas estava aqui como homem, mas continuava divino. E, infelizmente, o Papa tem a prerrogativa de ser o representante de Deus aqui na Terra, de ser divino. As pessoas se ajoelham para ele. Outra coisa importante, em Lucas capítulo 5, verso 21. Os escribas fariseus começaram a pensar, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão a Deus? Por que os padres, por que os sacerdotes católicos podem perdoar pecados? Se só Deus pode perdoar os pecados. Só Ele é perfeito. Eu posso perdoar uma falta de algum irmão fez comigo, ou algum amigo, ou algum desconhecido, né, se ele me pedir perdão, como eu também posso pedir perdão. Mas eu não posso perdoar os seus pecados de outra natureza, porque eu não sou Deus, eu sou um ser humano. Vocês estão entendendo? Agora surge também no Apocalipse capítulo 13, surge uma outra besta. Da onde ela vem? A primeira vem do mar, né, que quer dizer multidões, povos e nações. E essa vem da onde? No capítulo 13, verso 11, fala assim, então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi o quê? Curada. Em 1798, meus queridos, o general Berthier invade o Vaticano e prende o Papa, ele acaba morrendo na França. Isso é história, lê lá. Aí está falando aqui, na profecia, que essa ferida foi curada. Então ele volta a ter poder novamente, né? O papado voltou a ter o poder e vai ter um poder que essa besta aqui, que nós vamos descobrir quem é, vai lhe dar poder a essa imagem para que ele possa ser novamente, querer ser o dominador do mundo. Mas não consegue, porque o nosso Criador está acima de qualquer outro ser humano, qualquer outro poder político, né? Então fala aqui muito bem, e muito interessante, os Estados Unidos da América enquadra-se perfeitamente na descrição. Declararam a sua independência em 1776, depois de Cristo. Adotaram a sua Constituição em 1789, depois de Cristo. E foram reconhecidos como potência mundial no fim do século XIX. Agora você tem que entender que quando João fala que tinham 2 chifres semelhantes a um de cordeiro e falava como um dragão, o chifre na profecia bíblica simboliza poder. Ao contrário da primeira besta, essa não tem coroas no seu chifre, sugerindo que eles não seriam monarquia. Os 2 chifres representam os 2 principais princípios do governo americano, que são fonte desse país, desse poder e ao sucesso dos Estados Unidos, a liberdade política e a liberdade religiosa. Infelizmente,
Nós vamos compreender que no capítulo 13, do verso 11, que está falando dessa besta que sobe sobre a terra, que é os Estados Unidos, no capítulo 13, verso que nós vamos ver aqui, ó, e fez que a todos, no verso 16 e 17, no capítulo 13 de Apocalipse, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual é o sinal de Deus? O sábado. Qual o sinal desse governo político e religioso? É só você pensar. Se o sétimo dia é o sábado, o primeiro dia da semana é o domingo. A palavra domingo não existe no manuscrito bíblico. Domingo até em inglês fala que é adoração ao sol. O dia real de Deus é o sábado. E se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai comprovar que essa é uma verdade de Deus. Não deixe se enganar pelo inimigo. O inimigo quer ser um criador e nunca vai ser. Ele sim é um adversário derrotado. Ele perdeu a batalha, mas quer levar muitos para a perdição. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, porque Deus é todo-poderoso. Ele é longânimo, compassivo, tardio em irar-se, mas justo. Entenderam? Em Atos, no capítulo 17, eu gostaria de terminar essa lição da escola sabatina. No capítulo 17, você que está conhecendo a verdade hoje, você que está sentado, eu fui católico 18 anos, praticante, né? Mas quando abriram a Bíblia para mim, eu não pude fugir da verdade. Eu tive que me decidir pela verdade. Por isso que lá em Atos, capítulo 5, verso 29, Pedro fala assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não são tradições que eu tenho que obedecer, não são ideias de homens, pelo contrário, é a palavra de Deus. Então, no capítulo 17 de Atos, no verso 30, ele fala assim: mas Deus, não levando em conta o tempo de ignorância, anuncia agora que todos os homens em todos os lugares se arrependem. Deus, na minha época, adorava os ídolos. Deus, que na minha época adorava o dia errado. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, não contou esse tempo que eu não sabia a verdade. Que maravilha. Mas a partir de que eu conheço a verdade, ele fala: se arrependa e anda no meu caminho. Lembra daquela mulher que ia ser apedrejada. E ele perguntou: alguém ficou para te apedrejar? Não. Então o que ele falou? Pode ir, mas não peque mais. Entende aqui, irmãos? Se você conhece a verdade, você é livre e não é escravo do erro do inimigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana muito abençoada. Amém.